Brasil! Bueno, pues vamos allá. Pues te presento a Fernando Guimarães. Fernando Guimarães es escritor, también es guionista y también es biógrafo. Y es uno de los nombres más renomados de Brasil y también una gran promesa de la literatura brasileña. La entrevista pues será en portugués, pero voy a poner entonces leyendas en castellano para que tú puedas pues seguirnos, ¿ok? Pues Fernando, antes de todo, gracias por estar aquí, gracias por dar pues tu experiencia al Becoming Lenormand e hablar um pouco também de tu trabalho. Muito obrigado por me receber. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos começar falando em português, ok? A gente vai começar com algumas perguntas, que o primeiro seria, então, o caminho da escrita e da biografia. Fernando, claro, tu tem uma carreira bastante incrível e cheia de esperança pelo caminho, né? Tu cresceste, né, dentro da literatura brasileira e com uma rapidez impressionante e assim como também como roteirista, né? Aí além disso, cada vez mais tu vem te destacando como biógrafo, né? Então, o que te levou a esse gênero? Na verdade, o que me levou à biografia é o que me levou à escrita como um todo. Eu posso dizer que o fato de ser uma pessoa muito curiosa e o fato de ter tido ultimamente mais coragem de alimentar essa curiosidade acabou me levando para a biografia, em específico muito também por conta de uma casualidade, né? Então, o meu primeiro trabalho como biógrafo ele surgiu a partir de uma parceria com uma mentora e desde então eu venho aplicando essa escola que eu tive, que mistura bastante algo inovador, assim, que é trazer para a biografia alguns traços de ficção. E esse, no caso, seria qual desses livros que nós temos aqui presentes? Seria o último, este aqui. Ok. Que é o livro Tanta Vida. Ok. Tanta Vida é a biografia de um médico do interior de Santa Catarina, do município de Criciúma. Este senhor nasceu numa família muito humilde, brasileira, e trocou o destino de ser caminhoneiro, como o pai dele e outros parentes, para se tornar médico, de acordo com o chamado da vocação dele. E desde então, ele viu que, seguindo esse chamado, ele prosperou, vem prosperando e vem iluminando muitas outras pessoas também, com a sua história. Então, poder ter escrito isso, ter tido o privilégio de me aproximar do Dr. Domingos, me fez ver como é necessário, inclusive isso que a gente está fazendo agora, né? Que é um tipo de demonstração para as pessoas do que os outros fazem, né? Porque muitas vezes só o que nos falta é um empurrãozinho. E falo também isso por experiência própria. Então, no caso, o livro do Tanta Vida também te deu tanta vida, né? É verdade, Thaís. Inclusive esse título, assim, ele veio por mim, né? Por minha sugestão. O Dr. Domingos tinha sugerido um outro, um pouco mais técnico. Mas como não se trata de um livro puramente técnico, eu imaginei que a gente precisava de um pouco mais de poesia. Tu te considera, então, um biógrafo muito mais humano, né? Sim. Buscando um pouco mais a essência, né? Como é que é o teu processo de pesquisa, por exemplo, para escrever biografias como a do Dr. Domingos? É muito interessante tocar nesse ponto, porque a pesquisa é um ponto imprescindível, né? Para qualquer livro, para qualquer, seja uma ficção ou não. Né? E como a biografia do Dr. Domingos é algo que mistura fatos com ficção, a pesquisa então ela foi adaptada. A gente fez, eu digo a gente porque eu e ele resgatamos muitas coisas, né, juntos. Então a gente trabalhou no sentido de buscar lacunas
que ainda existiam, né, porque ele já tinha feito um pré-trabalho de pesquisa, digamos assim, antes de me contratar, e as que a gente não conseguiu preencher, nós inventamos. Que interessante. Então, no caso, é possível misturar um pouco, né, dar um ar novelesco também, ou um ar, né, de fictício a uma biografia né, de uma vida real, uma vida que aconteceu, porque para mim isso me inspira, com certeza para as pessoas que investigam ou que estão seguindo o Becoming Lenormand, estão dizendo, nossa, eu tenho vontade de investigar e escrever ou também montar um canal e falar sobre a vida de alguém que eu admiro. Então tu acha que esse é um ponto, é tipo um sal, uma pimentinha que se coloca nesse trabalho biográfico? Eu acho que sim, porque não adianta, eu tenho certeza que tu, né, nesse trabalho que tu está desempenhando, que está tão bonito, tão completo, tu tens te deparado com muitas lacunas. Sim. E inclusive muito mais perguntas do que respostas. Correto. Então, na verdade, o nosso trabalho não se resume a responder essas perguntas, mas muitas vezes descobrir novas perguntas, em vez de simplesmente fornecer as respostas ou ir em busca das respostas, porque às vezes isso acaba levando a lugar algum. Então, em vez de levar a lugar algum, a gente inventa. Então, no caso, quando tu vai partir para as pesquisas, né? Essas pesquisas podem incluir, por exemplo, documentos, entrevistas, primeiro traçar um fio narrativo. Como seria isso, né? Porque no meu caso, né, com o Becoming Lenormand, claro, eu estou tentando o máximo possível conseguir material da época, mas a gente está falando de 1700, né? Então, as tuas biografias agora, atualmente, elas estão centradas no nosso século? Elas são mais contemporâneas? São mais contemporâneas. Eu não cheguei a regressar tanto, embora ali para falar sobre os antepassados do Dr. Domingos eu tenha assim pesquisado, principalmente por meio de arquivos da igreja. Nossa, que legal! Isso é bem interessante. O Dr. Domingos tem um parente que é da igreja, que é um padre, e ele da igreja católica. E ele foi até a província, né, na Itália, onde os antepassados viveram e encontrou muitos registros lá em decorrência do que havia nas igrejas na época. Então, registros, né, de nascimento, registros de casamento. Então, essas documentações foram essenciais para eu poder situar os personagens, onde eles moravam, como eles viviam, mas ao mesmo tempo eu não tinha certeza do que acontecia entre as quatro paredes das casas deles, né? Então é correto afirmar, né, que biografias elas exigem um certo equilíbrio entre um rigor histórico e um texto mais envolvente, né, mais sedutor. Sem dúvida. Até para manter o interesse, né? Não só despertar, que é fundamental, mas manter o interesse do leitor. Porque ninguém segue, a não ser que seja quase obrigado, ninguém segue lendo um livro que cria acaba se tornando uma narrativa enfadonha, né? As pessoas simplesmente fecham, especialmente hoje em dia, numa sociedade com informação para quem quiser, né? Na hora que quiser. Inclusive informação falsa, né? Inclusive informação falsa, que é um grande perigo, exato. Então, as pessoas precisam ser constantemente lembradas de que aquela narrativa é instigante, ela é interessante. Então, uma forma de fazer isso é justamente ir trocando, né? Tu não pender tanto para os registros históricos e também não pender tanto para a fantasia. Então, esse seria, no caso, o ponto ideal entre informação verídica e storytelling? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É o ponto ideal. Até porque eu acho que é uma maneira de tu ir realmente, tu vai enganchando a atenção, né? No caso do leitor ou até do futuro espectador de uma série que queiram, né? Porque isso é uma coisa que a gente pode falar mais adiante, né? É um trabalho biográfico que mais adiante pode se transformar, já que a gente está aqui no Brasil e o Brasil ele é uma grande indústria, né, de novelas que estão sendo exportadas para o mundo inteiro. Né? Isso é uma coisa que depois a gente comenta, né, sobre o tema da parte de roteiro do Fernando,
né? E que muitas vezes pode começar a partir disso, de um tema biográfico que ele escreveu, e com esse material, né, Fernando, dá então entrada a uma novela, uma série, uma peça de teatro, né, um filme. Exatamente, especialmente porque hoje a gente também vê explorado assim pelas grandes plataformas de streaming, por exemplo, as histórias com um fundo verídico, né? Então as pessoas se interessam muito por isso. Mas como, por exemplo, né, pensando aqui em crimes, né, histórias de crimes, como muitas coisas nem a própria polícia conseguiu realizar, né, encontrar respostas com a sua investigação profissional, imagina a gente, né? Então Claro. assim, esses pequenos espaços a gente, na verdade, pode enxergar como oportunidades para corrigir alguma coisa que não está certa, né? Então a gente pode inventar, mas inclusive corrigindo a falha da vida. Até porque, né? Lógico que nesse caso tem uma vantagem, né, do Dr. Domingos ainda tá vivo, mas tu também trabalha com personagens que podem ser celebridades ou podem ser anônimos, eles podem estar vivos e te ajudar no processo criativo, no processo de investigação biográfica, mas e se eles já não estão aqui com a gente? Aí como é que fica esse desafio? É um desafio e ao mesmo tempo, como eu já falei antes, é uma oportunidade, porque o que eu fiz aqui em Tanta Vida foi elencar muitos narradores para a história, né? Então, assim, eu evoquei inclusive o carvão mineral como um narrador de uma parte dessa história. Então, é a história do carvão contado por ele mesmo. Que interessante, tu pode trabalhar então com coisas inanimadas, vamos dizer assim, e, e dar vida para elas como se fossem personagens com sentimentos, com emoções, com... Nossa, isso Exatamente. é bárbaro, gente, eu tô É uma amando isso forma aí. de humanizar, né, aquele narrador inanimado. Ou então, por exemplo, de tomar algum narrador mitológico também, né, e tu te colocar no lugar dele, porque na verdade a escrita é um grande exercício de empatia, no Que fundo, no legal, fundo. é verdade, é verdade. E é uma paixão, né? Acho que, lógico, tu trabalha, no caso, com a escrita, e quando a gente está falando de biografia, claro que não necessariamente é uma biografia que tu tá escolhendo, como no meu caso, eu tenho paixão pela Lenormand, então eu tô investigando sobre ela e eu tô adentrando e querendo fazer, né, encontrar a vida dela, né? No teu caso, pode ter muitas pessoas as quais vão descobrindo o teu trabalho, então vão te contratando para tu desenvolver a biografia da vida delas, né? E como encontrar essa paixão? Todo mundo é apaixonante? Não, nem todo mundo é apaixonante, nem toda história é apaixonante, mas eu acredito que sempre exista uma face de alguém ou uma face de alguma história que é apaixonante, né? Principalmente pro autor, assim, porque não acredito que seja possível a gente conseguir escrever, ou pelo menos escrever bem, de forma a engajar os leitores sobre algo com o qual a gente não sinta uma conexão profunda. Ai, gente, meu Deus, que medo. Caiu uma coisa aqui. Perdão, Fernando, pode seguir. Seguimos, seguimos. Então, eu acho que sim, é preciso buscar essa identificação dentro da história do outro, né? Para pelo menos tu poder escrever sobre aquilo com verdade. E também eu acho que aí tem o teu talento, né, como escritor, de tu até transformar de repente uma biografia de... Pode ser um cliente que tenha muito dinheiro, gente, mas que tenha uma vida chata, né? Uma vida que pode ter sido muito sem graça, né? E aí eu acho que entra também muito o teu talento como profissional, como escritor, como criativo, de transformar a vida dessa pessoa que no fundo foi uma vida bem meia boca, bem sem graça, e encantar as pessoas que estão lendo e dizer, uau, que vida incrível que ela teve, né? Aí entra um elemento que eu acho fundamental na literatura, que é a subversão dos fatos. O que é a subversão dos fatos? É a gente tomar
um fato, mas apresentar ele de outra forma, né? É a gente mudar o ponto de vista, é a gente transformar uma história, né? Então, assim, sempre quando alguém chega pedindo uma biografia, a gente precisa perguntar para a pessoa qual é o teu público, é a tua família? Tu está escrevendo isso para os teus filhos, para os teus netos, ou tu está escrevendo isso para o mundo? Interessante, Né? porque a recepção não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. E se for para o mundo, a gente precisa subverter os fatos, a vida daquela pessoa de forma a interessar, a despertar a identificação das pessoas, né? Porque aquilo precisa ser comunicado para fora, se assim for o desejo daquela pessoa, né? Claro. E nesse momento a gente precisa fazer alguns ajustes narrativos para despertar isso no grande público, né? Então, porque são poucos que vão se identificar como aquela pessoa é, né? No caso do Dr. Domingos, por exemplo, né? Um médico. Aqui no Brasil ainda é uma grande minoria, né? A população com ensino superior completo, Claro. inclusive na medicina. Então eu precisei explorar muito mais a parte da origem dele, né? Que foi uma origem mais comum aos brasileiros, para depois as pessoas verem que aquilo ali não é um impeditivo para alguém chegar onde ele chegou, por exemplo. Claro, né, gente? Porque vocês têm que levar em conta, né, também agora, a gente estando aqui no Brasil, como foi construído, né? Lógico que o Brasil, naturalmente, ele é indígena, mas depois, com a entrada da Europa, se transformou nessa miscigenação que a gente tem. Então, grande parte das biografias que provavelmente tu trabalhas são biografias onde tu vai ter que voltar ou para o Japão ou para a Europa, né, onde a gente teve uma imigração massiva, né, para o Brasil, né? Foi justamente o que aconteceu aqui. E, na verdade, ela tem um tempero muito brasileiro, que é justamente essa possibilidade de transformação. A gente aqui fala do personagem, mas é uma pessoa real. O Brasil é assim, o Brasil, ele te dá a chance de fazer grandes viradas, de grandes transformações na vida das pessoas, né? Eu tenho certeza que tu conhece pessoas assim, eu também conheço, além do Dr. Domingos, outras pessoas, né, que começaram a vida de um jeito, mas que desejavam tanto transformar a sua realidade, o seu entorno, que conseguiram, acabaram sendo bem-sucedidos nessa jornada, porque aqui também existe, né, a possibilidade de E o disso povo acontecer. brasileiro também ele é muito resiliente, né? Eu acho que tem uma coisa no sangue do povo brasileiro. Agora eu vou puxar sardinha. Eu sei que, né, tem uma parte minha que tem um amor hispânico, mas também tem uma parte minha que é um amor brasileiro e uma parte minha que tem um amor italiano, né? Aí vem as minhas origens, né? Que tem essa garra brasileira. O brasileiro tem, né, essa garra, essa resiliência, essa ambição também, essa paixão de sair da merda, né? Justamente. Então, que talvez transforme também em vários relatos como relatos muito apaixonantes e muito inspiradores, né? Inspiradores, eu acho que essa é a grande palavra. E eu aposto que é isso que tu também busca fazer com os teus espectadores, né? Com as pessoas que estão nos assistindo hoje, mesmo me trazendo aqui para ser entrevistado, eu tenho certeza que é isso que tu busca, né? Inspirar outras pessoas, assim como a Lenormand te inspira, por exemplo. Sim, com certeza. E inclusive porque, né, no caso, é o que a gente estava falando de pessoas públicas e pessoas anônimas, né? Tem uma parte da Lenormand que ela pode ser pública, mas tem outra parte que eu sinto que ela é muito anônima. E isso foi o que me trouxe a paixão de levar para construir a investigação, para criar o projeto, para criar o canal, para tentar começar a criar uma comunidade, né, de pessoas que vão descobrindo a vida dessa anônima a princípio e que ela seja reconhecida, né? E que eu acho que esse é um grande trabalho como escritor de biografias, né? Muitas vezes tu consegue nos dar
a oportunidade de conhecer histórias incríveis de pessoas anônimas que a gente jamais descobriria, talvez, se não fosse através da tua pluma, através da tua máquina de escrever, através do teu computador, né? Então, isso que eu acho muito interessante também falar é a importância do escritor, não só o escritor de ficção, mas o escritor de biografias e também o roteirista, né? Porque tá sendo dado para ti e depois para nós, como leitores ou espectadores no futuro, uma grande oportunidade de descobrir histórias que são incríveis, que a gente jamais descobriria se não fosse através de vocês, né? Então, O ser humano, ele é essencialmente um contador de histórias, né? Ele não só ouve, mas ele conta também. Então, na verdade, se alguém leu Sapiens, por exemplo, a gente se depara com essa afirmação do autor sobre sermos pessoas interessadas por histórias e principalmente por histórias de outras pessoas. Por isso que também a fofoca é algo tão buscado, é algo que cativa tanto as pessoas, né? É algo e tão brasileiro. E tão brasileiro, exato. Eu nem saberia dizer essa expressão em espanhol. Fofoca seria, acho que um cotilleo. Cotilleo. O el chisme, el cotilleo. Agora que eu tô falando em português, a gente não tá me vindo, mas é mais ou menos por aí. Acontece. Mas fofoca eu acho que também fica bem gostoso. Uma fofoca, sabe? Então, por quê? Porque são as histórias. E nós somos contadores de histórias e nós somos ouvintes e interessados em histórias, desde que sejam boas histórias, né? A minha mentora, ela sempre diz: se tu contares a história mais triste do mundo de uma forma bela, ela vai ter leitores, né? Ela vai ter espectadores. E ao mesmo tempo tu pode subverter uma linda história contando ela de uma forma ruim. É o poder da narrativa, né? É o poder da narrativa. E aí tem também outra coisa que é interessante, né? O poder que vocês têm como narradores de ser fiéis à investigação biográfica ou também utilizar, pois, de uma liberdade criativa que vai entrar também numa narrativa ao qual vocês estão também, quem sabe, talvez dando a versão de vocês da história como escritores, né? É uma licença poética, né? Licença poética, tava me faltando. Essa é uma palavra que o Fernando fala muito e eu sempre me esqueço. Licença poética. É fundamental para o nosso trabalho. E Fernando, me diz outra coisa. Agora falando dessas situações que podem ser um pouco desafiadoras, né, para um escritor. Qual foi o personagem que tu considera mais desafiador que tu teve que biografar, escrever a biografia dessa pessoa e por que foi tão desafiador para ti? Olha, aí eu já puxaria mais pro lado da ficção mesmo. Eu diria que o personagem até hoje mais desafiador que eu já construí foi o protagonista de Outros de Mim, que é um personagem anônimo, né? Eu propositalmente não dei nome para ele, eu dei iniciais para ele. Então é uma pessoa, é um homem, né? Mas é uma pessoa fragmentada. E eu demorei algum tempo escrevendo esse livro e escrevendo esse livro em alguns momentos diferentes da minha vida, né? Porque eu quis justamente trazer essa qualidade de fragmentação para ele. Então, eu acho que foi o meu maior comprometimento com o personagem. Foi com o CT, né? Que é o protagonista de Outros de Mim. E por ele circular por tantos mundos, eu acho que esse acabou sendo o personagem mais desafiador, né? Ele não é nada cartesiano, ele não é nada linear, ele é bastante profundo, ele é um personagem ambíguo, contraditório, e tá tudo bem ser assim, porque na verdade somos, né? Somos assim, e isso acaba, no meu entendimento, despertando a identificação, e por isso que eu quis construir ele assim, né? Porque a gente sempre se depara na vida com pessoas um pouco mais
preto no branco, né? Pessoas que seguem uma direção só e, claro, são necessárias, mas não, eu não diria como protagonistas, tá? Mas como personagens secundários, né? Ou personagens de apoio de outros núcleos, né? Então, eu acho que ter construído o CT de uma forma tão complexa foi um tipo foi uma forma de honrar esse personagem. E onde é que a gente consegue esses livros, Fernando? Porque parecem ser histórias bem interessantes. Como é que o pessoal que está nos assistindo agora consegue adquirir os exemplares? A gente pode deixar um link nos Ok. comentários, porém, eles, por enquanto, estão somente em português. Outros de mim está sendo traduzido para o espanhol. Ele em breve vai ser distribuído na Argentina, principalmente, mas a versão online também vai estar disponível em espanhol, como o está em português hoje, versão física e digital também. Então a gente coloca ali. Tu sabe. Tu sabe que aqui não tem ninguém que é burrinho. A gente consegue usar um monte de ferramenta aí que está gratuita online, que a gente consegue usar um tradutor, consegue usar um aplicativo. Então, gente, isso não é desculpa, tá? Então, que se te interessa comprar o livro do Fernando, seja qual for o livro, que não seja um problema, um impedimento, porque tá em língua portuguesa. A gente sempre consegue colocar ali um tradutorzinho em cima, né? E tu vê que interessante, tá? Eu vou pegar um gancho disso que tu tá falando. Eu, por exemplo, tenho um dos meus autores preferidos é um húngaro, Sándor Márai. E ele, por muito tempo, não teve uma adaptação brasileira à sua altura, porque eles eram todos traduzidos do inglês. Nossa. Então, era primeiro do húngaro para o inglês e depois para o português. Então, quanta coisa ficava pelo caminho, né? E eu tive o privilégio de já ter em mãos a edição feita diretamente do húngaro, né? A edição com a tradução direta do húngaro. E isso também deve ser muito interessante para ti, né? Que tu tá assim recebendo esse material original. Sim. Recebendo não, né? Indo atrás. É. Indo atrás, né? Buscando ativamente esse material na língua da própria Lenormand, né? E eu tô sendo eu entrevistado, mas aí eu, de vez em quando alguma coisa, né, vem e me faz querer te perguntar sobre isso também, até porque eu acho fascinante a história da Lenormand, principalmente sobre o teu ponto de vista, porque por mais que tu esteja mostrando, né, factualmente as coisas que tu tens buscado, eu acho que a tua interpretação dos fatos também tem trazido muita riqueza, né, tem trazido muita luz para uma história que também é cheia de lacunas, cheia de mitos, né? E por que não deixá-los existindo alguns, mas outros também podem ser desmistificados, né, Thais? Sim. Essa questão da língua, da originalidade das coisas. Sim. E eu noto a importância da gente estar conseguindo material na origem, que no caso da pessoa ao qual a gente está trabalhando. Porque a gente consegue entender muito, por exemplo, no caso da Lenormand, eu ter acesso, eu estar conseguindo adquirir livros de 1700, de 1800 que vem da mão dela, da criação dela, eu consigo também entender a maneira que ela pensava, a maneira que ela se comunicava, a maneira que ela se comportava diante dos outros, o que ela queria transmitir, porque é muito autobiográfico muitas coisas que ela escrevia, fofocando sobre outras pessoas, ela também se mostrava quem ela era, né? Então, aposto que até a tipografia dela, né? A mão, daqui a pouco num dia, num humor, e a mão no dia com um humor diferente, né? Eu aposto que tu também consegue identificar. Sim, total, onde tem cartas onde dá para perceber, né, uma emoção completamente diferente, né, não só no que ela tá respondendo em cartas, como também no traço, né? Eu acho que no caso a Revolução Francesa, a Era do Terror, realmente foram épocas de mudanças de humor muito bruscas em todo mundo. Então, acho que até é justificável, é explicável, é compreensível onde exista
letras com um traço diferente. A gente nunca sabe o que aquela pessoa de repente pode estar passando ou pode estar escondendo numa comunicação. Né? É esperado, né? Como é que a gente esperaria outra coisa se não essa diferença, essa transformação da pessoa, né? Vivendo alguma coisa assim. Isso entra para mim uma pergunta interessante. Temas de biografia tabu. Como é que tu, como escritor, trabalha temas tabus? É filtrado, não é filtrado? Porque daí eu acho que envolve, inclusive, temas legais com família ou não, né? Como fica? Essas podem ser partes que a gente supostamente cobre com o verniz da ficção. Aham. Né? Então pode ser resolvido assim. Ok. Mas como eu tenho trabalhado mais sob demanda, né, sob contratação por terceiros, essas pessoas já me dizem até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Né? E mesmo assim, quando existem muitas restrições, eu ainda tento de alguma forma explorar, né, aquele ponto, aquele tabu, aquela parte mais sensível de uma outra forma que a pessoa daqui a pouco não esperaria, e mostrando aquilo a pessoa até se surpreende, né, e acaba concordando em expor daquela forma. Né? Então Excelente. é tudo uma questão de ponto de vista, então é tudo, na verdade, solucionável por meio de narradores, principalmente. Porque, queira ou não, né, Fernanda, a gente está falando de seres humanos, né? Então, a gente tem defeitos, a gente tem qualidade, só que muitas vezes eu acho que, né, ao contratar, né, um escritor e essa pessoa ainda sendo viva, é óbvio que ela está querendo mostrar só suas Sim. virtudes, Sim. né? Então, que eu acho que seria muito diferente do biógrafo que está trabalhando com ou uma pessoa que já não está entre nós, né? O que também acho que é um pouco cabeludo a situação, porque ela não está aqui para se defender, né? Então também tem uma parte ética aí, mas ao mesmo tempo é curioso o trabalho, hein, de vocês escritores de biografia, porque nossa, tem que ter um tato, tem que ter um feeling, tem que ter uma sensibilidade aguçada, não só para ter a criatividade de poder transmitir a história de uma pessoa, e é uma história real, é uma biografia, mas ao mesmo tempo falar a verdade, mas que verdade? E de que forma vai ser contada essa verdade, né? Olha como é curioso, né? Olha que interessante a gente está tendo a visão de um profissional que trabalha com isso cada dia. Vocês acham que é moleza? Tá investigando biografia? Olha aí, né? Não, tem muita coisa por trás, né, Fernando? A gente, na verdade, tem como instrumentos de trabalho, claro, papel e caneta, o computador, o gravador, essas coisas que todo mundo vê no estereótipo do escritor, mas existem também as ferramentas ocultas, né? E isso que tu falaste agora, sem dúvida é muito importante, porque eu diria que é o termômetro social. Uhum. Né? Então, isso para medir essa temperatura de até onde ir e como e onde talvez voltar um pouquinho, sabe? Então, acho que também faz parte do equilíbrio. Até a nível realmente que tu falou social, eu fico pensando da sociedade. Estará a sociedade preparada para ler essa biografia que tu quer apresentar, do jeito que tu quer apresentar? Ou vai ter que esperar anos para que uma próxima sociedade que ainda está se desenvolvendo, né? Porque isso eu fico pensando nos outros de mim, né? De certos personagens ou de certas situações onde de repente a sociedade ela não está preparada para ler aquilo ali. E é um material que é incrível, é fantástico, mas que pode ser recebido desde uma maneira muito, muito triste, né? Muito infeliz, porque não está preparado para receber o material, né? Acho que isso depende muito da prerrogativa de cada escritor, né? Tem escritores que não se importam de adequar os seus textos. E tem escritores que sim.
Eu diria que eu sou um pouco de cada, mais pendendo para o escritor que se importa de adaptar. Mas, como eu te disse, né, às vezes a escolha não é minha, né? Então a prerrogativa ela vai ser minha quando a gente está falando da minha ficção. Uhum. Muitas vezes eu tenho o poder de fazer a sugestão para o cliente, mas no fim do dia o aval é dele. Claro, ok. E no caso, então, quando a gente estava falando um pouco, né, tu estava comentando a questão das lacunas, né? Então, como é que tu lida com as ausências de informação? Aí eu acho que a gente tem que partir para a criatividade. Ok. Mas dentro da verossimilhança, né? A gente não pode esperar que o leitor acompanhe um raciocínio deveras imaginativo, né? Ou que faça sentido só para o próprio escritor, né? Existem exemplos assim na literatura, principalmente monólogos ou aqueles relatos de fluxo de consciência, como por exemplo Ulisses, né, do James Joyce. São livros muito difíceis, mas que norteiam aí doutorados em literatura, por exemplo, né, porque são pessoas que se empenham em entender o que tem por trás daquelas linhas, né, e não simplesmente tá lendo por mera fruição Uhum. da arte, né? Então, eu acredito que existindo criatividade combinado com compromisso com a verossimilhança, seria a fórmula ideal para A encontrar receita perfeita. a receita perfeita, até rima, né? Para encontrar, né, o ponto, o tom correto para essas lacunas. Claro, no caso de Mademoiselle Lenormand, né, a gente já sabe que tem muitos relatos, né, contraditórios na vida dela, né? Eu tô tentando fazer uma colcha de retalhos com o tipo de informação que eu vou encontrando sobre ela, né? Seja através dela, ou através de outras pessoas que conviveram com ela, cartas que falam sobre ela, cartas dela com outras pessoas, e enfim, é bem pegar retalhinhos e tentar construir então a vida dela, né? Então, e como tu sugere no caso, né, que um biógrafo trabalhe com versões conflitantes, né, de uma mesma história, como pode acontecer no caso de o que eu tô passando com a Mademoiselle Lenormand? Eu acho que a gente pode usar o recurso dos múltiplos narradores. E aí tu não deixa isso nas tuas mãos, né? Inclusive a história não é tua para decidir, ela já não é mais nem da Lenormand, né? Ela já se tornou pública. Então eu acho que a partir do momento em que uma pessoa é publicizada, ela pode, em primeiro lugar, a gente nunca vai encontrar a verdade pura. Correto. Isso jamais Não, vai mas existir. uma verdade, né, gente, de 200 anos atrás. Exato. Fica bem mais desafiador. Exato, já vai ter tido muita interferência no meio. Então eu acho que muitas vezes a gente, por ser um instrumento entre o biografado e o público, a gente pode oferecer para o público essas opções, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, as novelas, como a Thaís estava falando antes, elas muitas vezes são elas são escritas enquanto são exibidas, né? Sempre foi esse o modelo de novela. Hoje está se tentando outros agora com novelas inclusive sendo transmitidas primeiro em streaming, como o HBO. Mas houve sempre esse termômetro social, né, entre autores e público. Então, se as pessoas, por exemplo, gostavam de um personagem que originalmente foi criado para ser um personagem secundário sem tanta importância, o público pedindo, o público se engajando com aquele personagem, o personagem obrigatoriamente tinha que crescer. Claro. Para atender as expectativas, né? Então é o que eu te digo, o autor, ele é um instrumento. A gente é um instrumento. Então, de que forma, né? Tu me perguntou como eu consigo resolver isso, qual delas escolher? Tu não precisa escolher. Inclusive, é um direito do público poder escolher entre as opções que ele tem. Porque Acho maravilhoso isso. se tu vê que existem tantas opções, o teu público merece saber as opções e merece escolher a versão que mais lhe agrade.
estilo Lola Corra Lola, Estilo. né? Vou deixar para vocês um link. Isso é um filme maravilhoso onde nos dá a oportunidade da gente, né? Não vou soltar o spoiler já soltando, mas nos dá a oportunidade da gente, como espectador, Exato. escolher o final, né? E isso é uma coisa que eu faço muito no Becoming Lenormand. Eu gosto de tentar encontrar associações que sejam fáceis, seja em material, no caso já, filmes, séries que falem sobre a época para que eu consiga entender e quem assiste também consiga visualizar como era a situação que se passava na época, mas também outro tipo de material que possa ser rico, né, em aprendizagem. Pode ser, no caso, livros, né, ou enfim, peças, músicas, filmes no geral, né? Não precisa necessariamente, no meu caso, só ser filme, no caso, sobre a Revolução Francesa e personagens da Revolução Francesa, mas, né, que nem agora, né, a gente está dando um outro exemplo do Corra Lola Corra, que não tem nada a ver com a Revolução Francesa, mas que acho que exemplifica muito essa situação poxa, que legal, ele está nos permitindo escolher qual é o caminho, né, que o personagem vai seguir. E sabe Né? por quê, Thaís? Porque ali ele tem essa permissão. Ali ele tem esse poder. Porque na vida a gente não consegue, muitas vezes, né? Depois que a gente já passou por aquela situação, quantos de nós pensa, e se eu tivesse decidido outra coisa? E se eu tivesse escolhido outra profissão? E se eu tivesse escolhido outra pessoa para casar, né? Então, ele é um mundo de possibilidades que na vida real a gente não tem, mas que na vida da ficção, né? Na vida imaginária ou até mesmo, né, na história, em histórias que apresentem opções, né? Histórias que já aconteceram e cuja verdade a gente de fato não vai saber. Que bom, né? Que bom seria se a gente também soubesse isso, É verdade. no nosso caso. Até agora, quando tu tá me falando isso, né, sobre a nossa própria vida, uma coisa que acontece muito comigo, fazendo, né, desenvolvendo a investigação e transmitindo para o público, é uma parte muito emocional. Eu me envolvo muito, eu sofro com ela, eu sinto ela, o que ela tá passando. É muito curioso isso, é um envolvimento visceral, né? Então aí vem uma pergunta também, né? Se tu já te sentiu, né? Se tu já se tornou emocionalmente envolvido, né? Como com algum biografado que tu estivesse trabalhando. E também no caso, eu acho que seria conveniente perguntar, né, como evitar que isso afete na imparcialidade do relato que tu tá fazendo. Porque eu tento ser imparcial, mas eu digo, é muito emocionante, eu me envolvo demais, né? É muito apaixonante pra mim, eu tô muito envolvida mesmo na questão. Como tu lida com isso? Bom, em primeiro lugar, assim, é bem claro, Thaís, para mim, eu aposto que para as pessoas que estão nos assistindo, que tu sente isso, né? Embora busque a imparcialidade, como tu estás dizendo, mas é bem claro, principalmente por causa do nome do teu canal, né? Então, a partir do momento que tu estás te tornando a Lenormand, tu já deixa a imparcialidade de lado, porque o teu lado tu Correto. já escolheu, né? O lado dela Já tô manifestando. já tá escolhido. Então, e eu também acredito que o trabalho que eu e tu fazemos, né, talvez por nós não termos tido educação jornalística, né, uma educação profissional de aqui no Brasil 4, 5 anos de faculdade de ensino superior jornalístico, a gente tenha mais compromisso com a parcialidade do que com a imparcialidade. Eu acho que sim, existe espaço para imparcialidade, mas daí a gente está falando de outra coisa. Né? Eu, por exemplo, para escrever a biografia do Dr. Domingos, que é parcial, eu li muitas biografias imparciais, né? Li biografias feitas, conduzidas por jornalistas, né? Que estavam principalmente fiéis aos fatos. E eu decidi que eu não queria fazer daquela forma. Então, acho que é muito mais uma escolha de autor e de público que escolhe
né, que deseja seguir esse autor ou não. Que Né? também, isso leva de novo, né? A gente está falando da questão ética, né? De revelar verdades que podem ser difíceis de ser digeridas para quem, inclusive, está se expondo, né? A essas verdades, que todo mundo tem seus segredinhos, todas as famílias têm seus misterinhos e seus segredinhos, e aí então chega, né, um investigador biográfico e plum, e bota tudo ali na frente de todo mundo, né? Eu acho que aí também a gente volta com esse fio, né, do tom, dessa linha tênue entre tu poder informar, mas também saber como, até que ponto ir, até que ponto parar, né? Tava falando e eu fiquei pensando, né, como é paradoxal isso, mas as coisas que a gente mais quer esconder são as coisas que a gente mais se interessa em saber dos outros, né? Correto. A gente quer os babados. É um paradoxo. É verdade. E eu não sei se, de novo, eu vou puxar a sardinha pro povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro ali, não só a parte da fofoca é importante, então a gente quer saber, né, quer adentrar no podre ou no segredo que ninguém quer mostrar, né? E além Mas não disso, quer que ninguém entre no nosso. e não quer que ninguém entre no nosso, né? E ao mesmo tempo, esse fogo no rabo, né? Essa paixão eu acho que é o que muitos dizem na Europa, né? É que no caso brasileiro ele tem sangue quente, né? E gente, é quente mesmo, tá? Porque o verãozinho aqui não tá mole, tá? A gente tá aqui fazendo essa entrevista a uns 36, 37 graus, então assim, segura aqui com a gente que a gente tá se esforçando no calor. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos em frente. Então, claro, no caso, se tu pudesse, né, já tratando desses podres, ou tratando dos segredinhos e dos misterinhos, né, que o bom brasileiro adora querer descobrir, se tu pudesse biografar qualquer personagem histórico, quem seria esse personagem? Bah, Thaís, eu não estava pronto para essa pergunta. Personagem histórico. Quem seria esse personagem? A gente pode deixar aqui, entre parênteses. Vamos deixar ela suspensa um pouquinho, vamos para as próximas. Enquanto isso, eu vou resgatando algum Porque depois vai personagem. vir a pergunta clássica, né? Vai ser esse personagem. Aí é óbvio que depois já te prepara que eu quero saber se tu vai querer soltar os podres do personagem ou não. Ou se tu vai ser mais legal ou se tu vai ser mais fiel aos, né? Interessante tu dizer isso, porque na verdade, assim, a partir do momento que eu disse que eu queria esse tempinho para pensar, a minha cabeça já foi direto elencando personagens sobre os quais eu pouco sei. Né? Então eu acho que seria muito mais uma forma de descobrir coisas novas e pessoas novas do que, por exemplo, descobrir coisas sobre alguém que eu já conheço. Ok. Né? Então assim, é interessante ver como isso atua em um e no outro, né? Então eu buscaria talvez alguém mais anônimo, assim, sabe? Ou talvez até alguma figura mitológica sobre a qual eu pouco conheça, né? Como celtas, né? Então Que assim, legal. eu acho que eu iria mais, talvez nem tão histórico, mas mais mitológico mesmo. Nossa, isso é bem interessante. Então, bom, tá aí o convite, né? Já pra tu, entre biografias contemporâneas, já dá uma, né? E que personagem seria ele? Pois é, eu ainda não sei. Ok. Eu ainda não sei. Mas ele já nos deu uma, né? Pelo menos uma diquinha. Mitológico e talvez celta. Talvez. Ok. Bem provável. Ok. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar pra ver o que vem por aí. Quando a gente está falando agora entre biografia, literatura e roteiro, tá? Porque, claro, o teu trabalho ele transita, né, entre biografia, literatura e roteiro, né? Então, existe uma forma de contar histórias, né, que tu considere ser a forma mais desafiadora para contar essa história? No momento ainda o roteiro, porque me considero iniciante nessa prática.
né? Eu acho que existe o desafio de tu dar o norte pro diretor, pro produtor, pro ator, né? Então, isso vai muito além do que fazer um sentido, né, dentro do teu romance, por exemplo, literário, a ponto de criar cenas, por exemplo, né? Porque dentro de um romance a gente tem cenas, a gente tem sumários, a gente pode ter vários narradores, né? A gente pode inclusive suprimir diálogos e narrar mais. Claro, isso é verdade. Ele é uma coisa onde a criação dos diálogos é fundamental, mas também o não diálogo é fundamental, Exato, né? exato. Então, a gente tem escritores como, por exemplo, José Saramago, né, que ele não usa, utiliza muito pouco ou não utiliza em algumas histórias parágrafos, né? Então, assim, é muita liberdade. O autor literário, ele tem muita liberdade. Agora, um autor, um roteirista, né, um autor de audiovisual, ele precisa ter muito mais objetividade, né, no que ele está escrevendo, porque aquilo ali vai criar tudo. É a partir daquilo ali que tudo surge, né? Então a gente vê assim, por exemplo, um filme famoso, né, brasileiro, Cidade de Deus. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros roteiros que eu estudei. Então, aquela cena inicial, né, naquela comunidade humilde, que as pessoas estão com um galo e aquele galo vai para a panela, aquilo, sim, tem a direção, tem a produção, tem a atuação, mas aquilo surgiu no papel, Nossa, que interessante isso. né? O berço daquilo ali foi da cabeça pro papel. Então, no caso, quando tu escreve biografias, tu reconstrói conversas ou tu prefere deixar apenas os registros documentados? Para que caminho tu vai, geralmente? Eu gosto de construir diálogos. Acho muito importante, principalmente agora, cada vez mais inserido no audiovisual, eu vejo quão potente eles são, né? Quão potentes eles são, porque eles acabam trazendo muito mais identificação, sabe? É por isso que hoje, A gente consegue sentir mais o personagem, né? exato, exato, né? Porque ali tu tá mostrando em vez de narrando, né, ou dizendo. Então existe aquela máxima to show and not to tell, né? Então assim, mostra numa cena, coloca aquilo ali na boca do personagem, sabe? Dá vida pro teu personagem, dá personalidade pro teu personagem, né? Cria aquele sujeito, aquela pessoa do jeito que tu quer que ela seja, né? Então, como é que eu vou criar uma pessoa que tem tendências sociopatas? Como é que eu vou criar uma pessoa que tem tendências depressivas, né? Então, assim, tu não pode simplesmente dizer, ah, fulana estava mais um dia muito chateada ou estava mais um dia de cama, né? Pode, mas na verdade não deveria, Gente, né? A gente né? pode fazer o que a gente bem entender ali, né? Mas, né, eu acho que é bem isso, né? Isso difere de um profissional pobre, né, de talento, de criatividade com Fernando. Talvez, não sei se pobre, mas talvez não instrumentalizado ainda, Correto. né? Eu acho que eu tô sendo meio dura demais Pode né, ser. com os que estão começando, talvez, né? Eu incluída, tá? Então, outra pergunta. No caso, tu acredita que uma biografia pode ser escrita de forma cinematográfica, com cenas e com atmosferas que transportam o leitor? Com certeza. Tipo, afirmando isso, né? Por isso eu te pergunto. Então, é correto? Tu acredita? Acredito que sim. Inclusive, a gente tem visto uma série de filmes biográficos, né? A gente vê assim que muitos filmes estão contando histórias, como eu tinha falado antes, né? Verídicas, ou histórias de grandes mulheres, ou histórias de grandes homens. A gente tem aí Maria Callas, por exemplo, É verdade, bem atual. bem atual com a Angelina Jolie. A gente tem o próprio brasileiro, né? Ainda Estou Aqui, em que a Fernanda Torres interpreta É. uma mulher de verdade.
Gente, né? aqui Dona Eunice o Paiva. Brasil está parado esperando com ansiedade o Oscar, porque realmente é um momento de uma atriz brasileira ter a chance de chegar nesse Olimpo hollywoodiano. Então aqui a gente tá, nesse momento que eu tô aqui no Brasil, dá pra sentir muito a vibração, assim, já não é mais a Fernanda Montenegro como atriz, né? Fernanda Na Torres. a Fernanda Torres, né? Mas acho que a Montenegro tá muito envolvida nisso também. Também. É o Brasil inteiro. Exato. É ela como Brasil agora, né? E isso eu acho também muito bonito sobre o povo brasileiro. A gente se critica, a gente se rebaixa, mas é um pouco como família, sabe? Mas não vem falar tu de fora, não vem falar mal dos meus, né? É só a gente, né, por exemplo, assim, é algo muito cultural próprio aqui, mas tentando também fazer um gancho com isso que tu tá falando. Tu quer ver Colorado e gremista um do lado do outro? Isso é bem porto-alegrense, tá, gente? Colorado e gremista é o seguinte, existem dois times de futebol aqui, que é o Internacional e o Grêmio. E no caso da Espanha, talvez seja o Real Madrid e um Barcelona, provavelmente. Acho que eu não sou do futebol, mas eu chutaria que talvez, acho que aqui essa rixa, essa raiva entre é muito mais intensa, tá? Não sei, eu solto pra ser confirmado. Então, se tu quer ver eles um do lado do outro, não contra, né? Tu coloca o Rio Grande do Sul sendo comparado com qualquer outro estado. Correto. E se tu quer ver o Rio Grande do Sul e qualquer outro estado juntos, tu coloca o Brasil contra a Argentina, né? Correto. Então, isso que tu estava falando da Fernanda, né? Então, acho que o sucesso que ela está tendo nessa repercussão incrível internacional, nacional, isso está nos reforçando muito em algo que não era tão nosso, né? Isso é Não era verdade. muito nosso lugar, tá no Oscar, né? Existe essa síndrome, né, do patinho feio, do vira-lata, e aí Do país colonizado. do país colonizado. É. Exato, existe toda essa herança, né? Então eu acho que esse fenômeno que está acontecendo nos une enquanto nação e nos une principalmente o que é mais importante para mim, que é em torno da cultura, né? Isso é verdade, né? Mostrar para o mundo, né, a riqueza das produções que estão sendo feitas aqui no Brasil, porque é incrível, assim, a qualidade do trabalho, né, de vários profissionais dentro da cultura brasileira, né, dentro da indústria cultural brasileira, né. Inclusive, mais uma pergunta que eu acho que aqui encaixa, né, o que a ficção, nesse caso, pode ensinar para quem está escrevendo biografias? Que tudo é possível. Inclusive, reparar a vida. Legal. Porque existem muitas coisas que não acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, e a ficção ajuda a ter um escoadouro da realidade, né? Ela funciona como isso, ela funciona como um deságue, né? Falando em feedbacks que às vezes a gente não gosta de receber, né? Uma perguntinha cabeluda. Tu já recebeste algum feedback surpreendente sobre uma biografia que tu escreveu e algum feedback que te fez fazer aquela carinha de que, esse foi ácido? Em relação à biografia, eu tive um outro cliente que uma vez eu fui entrevistar um familiar dele e o familiar me recebeu muito surpreso, né? Primeiro eu disse assim, olha, achei tão engraçado tu ter me ligado pra gente conversar sobre essa pessoa, porque, convenhamos, não é uma vida tão interessante assim, Olha só o que a gente estava falando antes. né? Então isso sim, aquilo até me deixou um pouco surpreso, né? Inclusive com o familiar tendo topado participar, mas enfim. Depois acabei não entrando mais em contato, eu sei que o familiar leu a biografia, mas eu não quis retomar aquilo ali, né? Pelo menos por enquanto. A gente não sabe aqui, vamos abrir um parênteses, né? A gente não sabe até que ponto isso aí podia ser recalque do parente, Também.
né? Uma É bem invejinha do parente dizendo essa biografia, mas essa vida nem é assim tão cheia de emoções, né? Eu concordo. Acho que Fecha é bem possível parênteses. nessa situação. E outra foi quando eu escrevi o meu primeiro romance, que aí eu diria que foi uma novelinha, né? Porque aqui no Brasil nós temos essas qualificações, essas características, né? Nós temos as novelas, que são curtinhas na literatura, e os romances, que são narrativas mais longas, geralmente. Temos os contos, que são narrativas curtas, e existe a poesia também. Então eu escrevi uma novela, que foi um pequeno romance, digamos, e eu publiquei somente na Amazon pelo Kindle. E calhou de eu ter publicado um pouco antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, muita gente estava a mil, né, no Kindle, e o Kindle, inclusive, recomendou que eu deixasse o meu livro de graça para as pessoas poderem baixar, para ele, né, ganhar popularidade, e de fato ele entrou nos top 5 mais Nossa, que baixados legal, em Fernando. agosto de 2020. Então foi meu presente de aniversário no meio da pandemia, naquele agosto. O Fernando é do dia 24. Eu sei que no Isso. Become Lenormand eu também costumo soltar às vezes alguma coisa de astrologia, pois o Fernando é virginiano do dia 24 de agosto. Virginiano como a Thaís, né? Então a gente tem muitas coisas em comum além disso. E, e é engraçado, porque quando tem uma disseminação tão grande, o acesso liberado, eu fiquei à mercê de muitos leitores, né? De pessoas que eu nem conheço, que também não me conhecem. Claro. E aquele foi o meu romance, digamos assim, inicial, né? O primeiro, pelo menos, que eu tive a coragem de publicar. Quem é virginiano que está assistindo o canal sabe do que ele está falando. Exato. E aí eu recebi avaliações no livro, do livro, e uma delas foi muito ruim. E inclusive hoje eu vejo assim que eu concordo que eu poderia ter feito algo melhor. Se eu fosse fazer hoje, é claro que eu escreveria aquele livro de um jeito diferente. Mas ele não foi escrito por mim hoje. Ele foi escrito pelo Fernando de 2019. Correto. Né? Então eu também aceito a crítica da pessoa que fez, mas não foi boa, mas foi construtiva. E ainda mais hoje em dia, né? Isso é uma... Bom, vocês sabem que aqui no canal eu tô muito presente no YouTube, eu tô sempre cada domingo com material, mas eu tô ainda relutante nas redes sociais, muito por causa disso. Eu não sei, gente, como lidar ainda com haters. E eu sinto que, principalmente em algumas plataformas específicas, existem juízes que são implacáveis. E aos pouquinhos acho que a gente vai aprendendo, né, a lidar com a crítica com relação... Porque às vezes a gente está fazendo isso com tanta paixão, com tanto tesão, com tanta vontade. A gente está gerando um filho, né? Tem muitas pessoas que dizem, ai, que exagero, dizendo que está gerando um filho. Gente, é como o artista se sente, Assim. sabe? São meses ali trabalhando e se envolvendo com aquilo ali. Então, existe uma carga emocional muito grande, que pode ser sim, pelo menos na minha opinião, pode ser sim comparada, né, a tu tá num processo de uma gestação e então finalmente tu vai lançar aquilo pro mundo e tu tá parindo aquela peça, tu tá parindo aquele livro, aquela arte, aquela instalação artística, aquela peça de teatro, aquele filme, né? E aí, então, lógico, vem aquela bomba na cara, né? Teu filho é feio, teu filho é deformado, teu filho não sabe falar. E por aí vai, né? Nossa, né? As mães que estão aqui assistindo já devem estar sentindo aquele arrepio no corpo, assim, mas quem é pra estar falando assim do meu filho, não é? Ou da minha filha? Então, eu acho que é um pouco como a gente sente também como artista, né? Independente da ferramenta artística que a gente está usando, né? Sim, mas muitas vezes também esses comentários, embora duros, eles também servem para retirar a patologia dessa relação do artista com a sua arte, né? Porque muitas vezes a gente fica cego pelo que a gente produz, né? Verdade. E receber esse banho de realidade acaba importante. nos abrindo os olhos, né? E nos transformando, né? Nos melhorando.
Claro, até porque para as próximas entregas. é como tu disseste, certamente o Fernando de 2019 não é o Fernando de 2025. Ele não conseguia acessar as coisas que eu consigo hoje, né? Naquela época eu não conseguia. O que no fundo agora é maravilhoso tu tá conseguindo te dar conta disso, porque tu consegue então te dar conta, né, e receber a evolução de tu como escritor, como né, de obras biográficas, ou ficção, ou roteiro, né, e isso só é possível porque teve o Fernando de anos atrás. Exato. Que tu tem registro de como trabalhava. Também. Né? Também. E agora tu pode reanalisar, reentrar, reler, literalmente reler, né, o teu trabalho e dizer, nossa, como eu melhorei. São as fases, né? As fases da vida. Não só humanas, mas países, né? Por exemplo, povos existem, tem isso, não é algo somente dos humanos, né? A evolução dos animais, a evolução das espécies. A nossa própria Lenormand, né? A tua Lenormand. É verdade. Ela, inclusive, se transformou muito. Eu fico pensando até que depois, com os anos, né, que esse material siga, né, disponível no YouTube, que eu vejo assim, gente do céu, né? E eu acho que vai ser muito gostoso poder ver isso, né? Então, vamos esperar a revolução. E então, né, no caso, o mercado de biografias, eu acho que ele sempre está em alta, né? Acho que essa coisa que a gente veio conversando, que todo mundo gosta de uma boa fofoca, pelo menos vamos falar do povo brasileiro, né? E também não quero generalizar, porque senão vai vir pensar, eu não sou assim. Tá, não vou generalizar. Mas existe, vamos dizer, então, um grupo considerável de pessoas que, né? Então, claro, isso fica muito em alta de a gente querer saber da vida das pessoas e saber, então, no caso, ler ou assistir, né, obras que falem, né, da vida, da biografia, né, de uma pessoa. Então, eu acredito que isso está sempre em alta, né? Mas, no caso, o que tu considera, né? O que faz uma história de alguém se destacar de outras tantas histórias? A transformação do personagem. Porque aí o leitor se transforma junto. Ok, o famoso... É o arco narrativo. Ok. E eu acho que aí entraria, né, o famoso caminho do herói de Joseph Campbell, né? Exato. Ok. Naquela jornada. Ok. A jornada do herói, né? Eu acho que sim. Acho que essa é a fórmula mágica. Embora não seja uma fórmula exata, ela é mágica. Tem sentido. Eu acho, porque aí fica também uma lição, né? Não necessariamente a moral, né, do final da história, mas é aquilo que te inspira, né? Aquilo que diz, nossa, se ele e ela, né, pode, eu também posso, ou também passaram por isso, a identificação, de repente, de um momento até da biografia que tu diz, meu Deus, sou eu. A partir da desconstrução de uma imagem forte, né? Porque de que forma as pessoas vão se identificar com alguém muito poderoso, por exemplo? Desconstruindo esse poder que essa pessoa criou para, claro, para resgatar quem essa pessoa um dia foi. Muito mais próxima do grande público. Claro. E às vezes até no caso, a biografia, eu acho que isso também dá um empurrãozinho pra gente descobrir, quem sabe quem no fundo essa pessoa era, Exato. né? E quem ela queria representar pro mundo, né? Quem sabe... Quais sonhos ela teve que matar, quais sonhos que ela teve que alimentar, né? Quais sacrifícios ela fez para realizar os sonhos que ela tinha. Nossa, me identifico muito com o que eu tô passando estudando a Lenormand. Eu tenho certeza que isso é humano, é uma qualidade humana, né? Essa identificação. Então tá aí a grande chave da coisa, sabe? Então, claro, eu vou repetir, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu vou te perguntar se tu já enfrentou alguma resistência por parte de familiares ou pessoas próximas daquela pessoa que tu tava, né, fazendo a biografia, e como é que então tu lida
com isso? A gente falou um pouquinho desse familiar, mas já teve algumas situações um pouco mais cabeludas, assim, que tu teve que ter um jogo de cintura? Tive pessoas que acabaram não conversando comigo, né? E eu precisei, de certa forma, reparar aquilo ali ou suprimindo alguma outra parte da história que fosse necessária, né? Mas que envolvia essa pessoa, ou inventando, né? Então, assim, aí é que entra a licença poética. Tudo depende de como isso vai se encaixar na grande história, né? Se a gente vai optar por um ou por uma ou por outra opção. Ok. E de Até toda para não forma... prejudicar, né, a qualidade da obra. Exato. Né? Não quer ajudar, bom, tudo bem, paciência, né? Seria mais rico de repente, mas tu vai fazer enriquecer com a participação desse familiar ou não, né? É isso. Então, inclusive buscando relatos de outras pessoas daí, né? Que me ajudem a montar esse quebra-cabeça desse familiar que se recusou. E inclusive, né, esse familiar que eu falei antes, né? Que a pessoa disse, tá, mas ok, eu te dou a entrevista, né? Eu te concedo a entrevista, mas não sei pra quê. exato. A história minha é tão interessante assim. Eu fiz a entrevista de Eu qualquer vou forma. transformar a história interessante, fica tranquilo, só me conta o teu relato. Exato, não deixei Né? de fazer a entrevista com essa pessoa, né? E Exato. talvez essa pessoa não merecesse estar ali na história daquela outra que ela estava desmerecendo, mas ela estava. Fernando, quais biografias te marcaram como leitor e servem de referência para ti agora, no teu trabalho? Bom, como a gente estava falando antes, né? Eu acho que cada autor escolhe um tipo de caminho para sua biografia, né? A prerrogativa do autor. Então a gente vai ter autores, por exemplo, que nem o Robert K. Massey, que ele fez uma biografia mais factual sobre Catarina a Grande, que é uma biografia incrível, né? Esse é o tipo de coisa que eu acho que eu vou gostar. Eu acho que sim. Então a gente tem toda a jornada da Catarina, desde ela no seu nascimento, na sua família de nascimento, até o momento do casamento com Pedro, da Rússia, e ela se tornando então a czarina, né? E, claro, o autor ele corrobora vários relatos com textos produzidos pela própria Catarina, né? No seu caderno de memórias. Então, se ele afirma alguma coisa, a gente recebe logo depois o trecho, né, escrito por ela mesma. Então isso é muito interessante. Isso é uma boa estratégia também, né? Narrativa seria o correto? Sem dúvida, porque traz uma riqueza, né? Traz uma autoridade. Isso é importante. Livro, né? Que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa histórica, né? E ainda mais de projeção global, assim, que nem ela, né? E sobre quem também tem muita informação e tem muita falação, né? As pessoas conhecem ela, as pessoas desejam saber os bastidores do poder, né? Ela sempre esteve inserida nesses círculos de poder e as pessoas são muito curiosas em relação a isso. E aí, por outro lado, a gente tem também esta biografia do Wilson Ferrarin, que se chama Além da Coragem, né? Essa biografia ela segue a linha de ter ficção misturada, né? Então ela foi desenvolvida, foi escrita pela escritora Letícia Wierchowski, que é a minha mentora, aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Tem trabalhos incríveis, né? A Letícia foi a que escreveu A Casa das Sete Mulheres, né? Isso mesmo. A Letícia para vocês projeção com brasileiros, né? E quem também, né, tá fora do Brasil, a Letícia, ela ficou muito famosa. Acho que foi o trabalho que realmente deu um salto na carreira dela. Foi o livro chamado A Casa das Sete Mulheres, que inclusive foi lançado depois de uma série, né? Exato. Na Rede Globo, de televisão. Exatamente. E é um livro que muitas pessoas não sabem, mas ele faz parte de uma trilogia. Né? Ele é o primeiro volume de uma trilogia. Que interessante, eu não sabia disso. Geralmente as pessoas não sabem porque a obra que ficou mais conhecida é essa. Então as outras duas, elas não são tão famosas assim, né? Mas voltando aqui a essa obra, Além da Coragem,
eu quero até explorar um pouquinho mais aquilo que a gente estava conversando, né, sobre os pontos difíceis, né, aquelas pedrinhas no sapato, né, aquelas coisas assim sobre as quais a gente não tem, enquanto autor, tanta liberdade, ou como é que a gente vai sugerir para o biografado, né, contar aquilo, relatar aquilo. Então a Letícia fez algo genial aqui, que o Sr. Wilson, ele perdeu um filho. E aquele é um assunto, e esse é um assunto muito sensível na família, né? Então, quando falaram sobre o filho, né, e aí depois ela me contando isso, né, ela parando para pensar como é que ela ia relatar a perda daquele filho, ela inseriu o filho como um narrador, porque o que acontece? Na casa do seu Wilson tem um retrato do filho no gabinete dele. E a Letícia, obviamente, conheceu esse ambiente e ela teve a ideia de colocar aquele retrato como um narrador de algumas partes da história. Nossa, que legal. Então ela traz o filho como presente ainda na vida dele, né? E como um observador do cotidiano da família. Uma testemunha. Nossa, uma testemunha. Exato. Então são duas biografias bastante diferentes entre si, mas cada uma com o seu valor, assim. Recomendaria. Também, gente, eu vou colocar, no caso, quem tiver interessado, eu coloco o link, né? Sei lá, acho que talvez no mínimo uma Amazon, alguma coisa onde esteja um acesso para vocês conseguirem encontrar. Certamente, né? Vai ter em outras línguas também. Ok. Bom, a gente já está quase terminando, né, nossos blocos aqui de perguntas. Então eu vou seguir agora para conselhos práticos, né, que tu, como um escritor, né, e biógrafo em construção, poderia dar agora para quem está aqui começando, ou quem sente, né, um ímpeto para, quem sabe, né, seguir esse caminho, né. Então, por exemplo, claro, vou puxar a sardinha para o meu lado, né, eu estou trabalhando com a biografia da Mademoiselle Lenormand. Que conselho que tu me daria, né, para tornar a história da Mademoiselle Lenormand ainda mais irresistível? Porque eu particularmente acho que ela é bárbara, mas o que ainda tu poderia, que pitada que falta? Eu acho que talvez uma dica que eu já tinha pensado inclusive em te dar seria explorar outras formas narrativas, eu digo assim, outros narradores, sabe? Então, e eu vejo, né, que tu é muito comprometida com a linearidade do tempo. Sim. E daqui a pouco, às vezes, fazer uma quebra nisso também é uma forma de despertar um pouco mais o interesse, sabe? Ou então até de manter as pessoas que estão te acompanhando cada vez mais interessadas, né? Claro, tu tá fazendo um relato histórico, faz sentido ser linear, mas de vez em quando colocar algumas pitadinhas de futuro, sabe? Como uns teasers, assim. Uns teasers, exato. E daqui a pouco tu fala aquilo ali, aí tu diz, mas ainda não é hora disso, né? Tu dá um presságio, mas ao mesmo tempo tu diz assim, mas só um pouquinho, a gente continua, mas assim, fica ligado que nas cenas dos próximos capítulos. Criar expectativa, gente. Exato. Criar expectativa. Legal. Ok. Bom, isso não serve a dica só pra mim, né? Serve para todos vocês que podem, né, tá seguindo o Becoming Lenormand e também tá fazendo o seu processo, né, investigativo ou o seu processo criativo, né? Bem pensado, bem legal. Bom, então para finalizar, né, qual é o segredo para escrever uma biografia inesquecível e irresistível? Acho que o segredo é tu descobrir como e com o que tu te conecta dessa biografia, sabe? O que dialoga contigo, qual é a tua identificação principal com essa biografia, porque é isso que tu quer despertar no leitor, né? Ou no espectador. Então assim, por que aquilo te chamou a atenção, por que nem que, vamos supor, né, tu sejas procurado por uma pessoa para biografar ela, claro, tu nem é apaixonado, né? Tu talvez nem conheça essa pessoa, né? Como foi o meu caso com o Dr. Domingos. Mas à medida que a gente foi se conhecendo, eu fui identificando que essa vontade de contar a história dele crescia em mim, né? Então eu fui buscando esses elementos
que fortaleciam a minha conexão com ele, né? Então eu acho que tudo parte daí. E eu acho que não existe história chata, né? Eu acho que não existe história sem graça. Eu acho que, né, eu sempre acho que a gente não tá aqui na terra a passeio. Eu acho que não importa aonde que a gente está, em que planeta, ou vamos centrar aqui na Terra, mas em que continente, em que país, cidade, bairro, rua, sempre vai ter um motivo para construir a biografia de alguém ou de algo, né? Porque isso é outra coisa que eu acho interessante, também a possibilidade de escrever biografias, às vezes, pois de empresas, de bairros, de ruas, de associações. Exato. Né? Que isso é uma coisa que aos pouquinhos também tu, como escritor, tu também está entrando por esse caminho. Também. Né? Também. Fala um pouco sobre isso. Eu venho desenvolvendo também trabalhos justamente sobre memórias de bairros aqui de Porto Alegre, por exemplo. Isso é muito bonito, gente. Porque na verdade é um tipo de resgate memorial que vai fazer sentido para muitas pessoas, né? Para pessoas que já habitaram esses bairros, para pessoas que ainda habitam ali, para pessoas que desejam morar ali. As pessoas que construíram aquilo ali, a comunidade inteira, os arquitetos que podem ter desenvolvido. Exato. Olha que rico, né? A gente estava falando às vezes de uma pessoa com a sua biografia, mas gente pode escrever biografia de tanta coisa. Sim. Né? Inclusive das pessoas que dão nome às ruas desse bairro. Olha só. Então é uma costura de histórias, né? De tantas histórias. Acaba ficando uma colcha bonita de retalhos. É verdade. Tá aí uma bela colcha de retalhos. Mas, bom, então, Fernando, eu acho que foi uma verdadeira aula o que tu pôde oferecer aqui pra gente. Muito obrigada por estar compartilhando, né? Não só comigo, tô aprendendo muito com o que tu tá me dizendo, mas também com as pessoas que estão seguindo aqui o Becoming Lenormand, que eu acho que foi de uma riqueza e de uma generosidade o que tu pôde transmitir pro canal, que eu agradeço muito. Foi muito bonito. A recíproca é verdadeira. Me sinto muito agradecido e tenho certeza que a riqueza é a abertura desse espaço para a gente dialogar e de poder fazer chegar nas pessoas, né? Um pouquinho assim da minha e da tua paixão. É verdade. E bom, agora para as pessoas que estão seguindo o canal e que estão conhecendo o Fernando Guimarães, como é que elas podem descobrir mais a respeito do teu trabalho? Por onde elas podem te seguir? De que maneira elas podem adquirir? Isso é uma coisa que a gente já tinha falado antes, mas agora para a gente fazer um fechamento, né? As pessoas que estão aqui agora, elas vão estar sedentas por Fernando Guimarães, então como que a gente chega até ti? Perfeito, eu posso deixar minhas informações de contato contigo. Ok. Né, para tu divulgar da forma que melhor te parecer. Posso deixar as minhas redes sociais também. Ótimo, gente. LinkedIn, Instagram, né? Vai ter bastante mistura ali entre profissional e pessoal, mas acaba sendo porque, né, sempre como a gente estava falando, né, a gente adora uma fofoca, então é óbvio que a gente vai querer saber o Fernando profissional, mas também o Fernando na sua vida privada, né? E como tá aberto o teu perfil, tem que aceitar. Gente, vamos aproveitar, o perfil tá aberto. Sejam bem-vindos. Enquanto ele não fechar, mas também, ele é um cara legal, ele vai acabar aceitando, né? Agora vai multiplicar os fãs aqui através do canal, assim espero. Muito obrigado. Né? E é isso. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, já tenho os contatos do Fernando, né, agora eu vou contar pra vocês, já sou amiga do Fernando há muitos anos, a gente já fez muito projeto junto, projeto artístico, o Fernando já me ajudou muito em várias peças, vários trabalhos de arte contemporânea, com várias exposições que eu fiz, ele estava sempre do meu lado, sempre presente, então é óbvio que eu vou honrar o trabalho do Fernando aqui. E por isso que ele está aqui, e por isso que ele é o primeiro a ser entrevistado nesse canal. Então, muito obrigada, viu? Não só pelo teu talento, pela tua generosidade, pela tua amizade.
Eu que agradeço. É emocionante e muito gratificante. Não tenho... São décadas já, gente, viu? Já o troço é longo aqui. Eu trabalho com elas, mas às vezes as palavras faltam, né? E aí fala mais alto o coração mesmo, é o nosso caso. Então é isso aí. Gente, eu termino por aqui, já aqui emocionada. Sempre agradecendo o Fernando. E deixo para vocês todos os links, todos os livros que ele está falando, aonde adquirir, todos os sites onde vocês vão poder encontrar o Fernando. Também os livros, se vocês estão querendo buscar uma maneira de conseguir adquirir, é muito possível que vá ter envios internacionais disponíveis, então não se preocupem. Aproveitem quem está na Europa, porque o câmbio tá maravilhoso, né? Então ainda vai conseguir adquirir, olha, toda a coleção do Fernando a um preço super econômico. E é isso. Todas as informações vocês vão encontrar então no texto aqui no canal. E nada, Fernando, muito obrigada. Muito obrigado. É um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Brasil! It's a wrap! Nossa, mas assim, ó. Eu me emocionar. Meu Deus. Ai. Adorei. Socorro, Deus! Tu já ouviu essa música? Não. Eu tenho que botar na tua cara.